Sim, tá todo mundo empolgado para a nova geração de placas de vídeo da Nvidia. Todo mundo quer uma RTX 50. E as informações que surgiram agora são das RTX 50 topo de linha, mas eu tenho certeza que você quer saber das RTX 50 de entrada. Será que eu compro uma RTX agora ou espero a próxima geração? Com a nova geração chegando, a geração anterior também costuma ficar barata. Então, será que a gente compra agora? Espera. E se você que tá pensando aí num upgrade para uma nova geração, tá há muito tempo, aí já fala, não, vou segurar mais um pouquinho. Quanto tempo você vai ter que esperar? E o que esperar da RTX 5060, que deve ser o modelo menos caro da próxima geração? Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Nós temos novidades sobre as RTX 5090 e 5080 que inclusive nos dão aí noção do que pode ser uma RTX 5060 e eu vou dizer para vocês se vale a pena comprar agora e quando esperar o lançamento dessas placas. Mas 5090 não interessa exatamente todo mundo, né? Não interessa, a gente tem ainda 5080 também. 5090 o mais interessante, né, além do TDP lá que foi vazado, ou que está se especulando na verdade, seria a quantidade de memória. Quanto que teria de memória uma 5090? Bom, segundo o Copy T7 Kimi, que é um dos vazadores profissionais aqui da internet, ela teria 32 GB de VRAM num barramento de 512 bits. 32 GB de VRAM. É muito mais VRAM, por exemplo, do que o PC de muita gente, que ainda tá nos 8, 16 GB. Então uma 5090 teria 32 GB de VRAM. Então é bastante coisa. Esses aqui foram os vazamentos do Copy T7 Kimi, 512 bit GDDR7 32 GB. A gente tem aqui agora um outro vazamento que tipo, é relacionado a 5080. Eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que ela vai acabar sendo a placa de vídeo mais realista para a próxima geração, porque ela deve trazer um ganho de performance muito bom em cima da 4090, pelo menos é o que se espera. Vai vir num preço, obviamente, menos caro do que uma 5090. Rumores, tá? Isso aqui não é nada oficial. A 5080 teria praticamente a metade de SMs que teria uma 5090 e praticamente a metade de núcleos CUDA. Ou seja, a GPU seria quase que um corte no meio de uma 5090 a 5080. Tipo assim, é muita diferença. Inclusive é interessante, né? A gente consegue ver a diferença na largura de banda da memória. 1792 GB por segundo contra 896. Reflete bastante, né? Em relação ao consumo, a 5080 também aumentaria em consumo. TGP e TDP aumentaria ali para 400 watts, o TGP padrão dela seria 400 watts, seria o consumo total. Em relação a 4080 que tinha 320 watts, né, se a gente comparar ali, e a 4090 sairia de 450 para 600 watts. A versão do PCI também vai mudar, para quem não sabe ainda, a 5090 e a 5080, pelo menos segundo os vazamentos, né, ela iria para PC Express 5.0x16, faz sentido, inclusive novas instruções viriam para DisplayPort e tudo mais, o que é muito bem-vindo, a gente precisa desses avanços, principalmente numa placa que vai ser bem poderosa para rodar 4K, e é muito possível que eles voltem de novo com a conversa dos 8K e mais forte ainda, dessa vez com razão. Rumores anteriores davam conta de que a 5090 teria 28 GB de VRAM. Esses rumores eles já foram meio que refutados pelo Copy T7 Kimi, que trouxe aqui um novo vazamento dizendo que elas vão ter agora 32 GB de VRAM, o que faz bastante sentido de novo. Nós teríamos aí chips GDDR7 com 3 GB para nova geração, o que possibilitaria configurações diferentes, inclusive na RTX 5080. Esses rumores aqui foram com o T7 Kimi que trouxeram, e depois nós tivemos uma atualização relacionada a 5080. Aqui, de novo, dá um pouco de frio na barriga, não vou mentir para vocês. A gente já teve a situação da RTX 4080, ela foi traumática pra gente, né? A Nvidia, ela deslançou uma placa de vídeo. Essa placa existe, mas ela não é RTX 4080 de 12 GB, ela é RTX 4070 Ti. Isso porque apesar de compartilhar o mesmo nome, 4080, a GPU não era a mesma. E a performance, como a gente sabe hoje, não era a mesma. Então ela não era só uma 4080 com 12 GB, ela era de fato uma 4070 Ti, como ela foi colocada depois de muita reclamação da comunidade, da gente ir lá e reclamar, vocês reclamaram, todo mundo fala, oi Nvidia! Essa 5080 possibilidade de existir duas placas assusta um pouco. Os rumores dão conta de que a 5080 pode ter duas versões, com 16 e 24 GB de VRAM. Então, como a gente tem a configuração assíncrona de VRAM agora, alega-se que a Nvidia também está trabalhando em uma versão de 24 GB. 16 GB seria a versão provavelmente base da 5080,
4090 e a 5080 de 24 GB pode ser uma segunda versão. Aí que tá, ela pode ser tanto uma segunda versão como ela pode ter uma 5080 Super. Inclusive faz muito sentido que eles lancem uma 5080 Super depois, né? Já deixar essa carta na manga pra lançar depois somente uma versão com mais VRAM. Se vocês se lembrarem, a 4080 Super ela foi só uma versão mais barata da própria RTX 4080, apesar de ter uma GPU mais completa, a diferença de performance é praticamente inexistente. Embora a história original não mencione explicitamente os detalhes, a WCCF Tech está conectando os pontos ao nos lembrar sobre a memória de 3 GB que será usada com a tecnologia GDDR7, perdão. Isso significa essencialmente que, embora a placa ainda tenha um barramento de memória de 256 bits, a configuração não binária permitirá novas configurações de memória. A primeira geração da série 50 foi confirmada por vazadores para usar módulos de memória de 16 GB ou 2 GB, semelhante aos modelos GDDR6X, mas eventualmente novas configurações como 24 GB ou 48 GB ficarão disponíveis. Não se pode simplesmente ignorar o fato de que a Nvidia adotou uma abordagem muito semelhante com as placas de vídeo RTX 4080, que eu acabei de falar para vocês, anunciando os dois SKUs e depois mudando, né? Mas vale notar que a 5080 supostamente usa a GPU GB203-400, o que, a julgar pela convenção de nomenclatura da Nvidia, sugere que uma configuração de GPU completa. Então, nesse caso aqui, diferente da situação que a gente teve com a 4080, pode ser que essa SKU, essa variante da 5080, ela seja somente realmente uma variante com mais VRAM, para quem precisa, até porque deve ser uma placa bem forte, por exemplo, para inteligência artificial. 16 GB em 4K é ok, principalmente com os jogos como estão ficando hoje. Aí você começa a usar upscaling, o caramba, você precisa de mais VRAM. Então 24 GB seria muito bem-vindo. Eu diria que 20 GB seria o mínimo pra gente ter para 4K, mas a 4090 estabeleceu novos patamares para 4K e os jogos também, como a gente viu o jogo fazendo a 4090 passar bastante mal aí, né, como foi o Black Myth Macaco. O line-up do que a gente tem de informações, de mais 5080 de 24 GB, uma de 16 GB e a 5090. Se você tá pensando em comprar uma 4090 agora, é um péssimo momento. Primeiro porque as 4090 começaram a sumir do mercado, supostamente a Nvidia teria parado de fornecer essas placas, ou elas estão desaparecendo do mercado por algum outro motivo, né, não existe nenhuma demanda de mineração nem nada do tipo, então o que dá pra você presumir é que não tá tendo mais GPU. Talvez eles tenham encerrado os envios ou alguém tá comprando pra alguma coisa, tipo inteligência artificial, mas o que a gente tem de informação é isso. Em alguns países já começa a desaparecer, o preço começa a inflar. No próprio Estados Unidos já começou a subir um pouco o preço. Não foi tão absurdo que nem fizeram um alarde, mas realmente começou a subir e desaparecer as 4090. É um bom sinal de que tá se aproximando o lançamento da série 50. Então eu diria que se você tá pensando em comprar uma placa de vídeo nova agora, high-end, espere. O anúncio dessas placas deve acontecer em 2025, no começo de 2025, mais provável em janeiro durante a CES. Não é certo que isso vai acontecer, tudo isso são rumores, é bom reforçar sempre, mas é o que faz mais sentido e é o que estão apontando os vazamentos aqui, as informações que essas pessoas tiveram acesso nos bastidores. E é bom lembrar que o lançamento começa pelas placas topo de linha, deve começar pela RTX 5080 e a RTX 5090. Se você tá pensando em comprar uma placa mais de entrada, 4070, uma 4070 Ti, 4060, 4060 Ti, deve seguir aquela lógica que lança primeiro a RTX 5090, 5080, ou seja lá qual que eles vão lançar. Depois de alguns meses eles lançam a 5070 e depois de muitos meses eles lançam uma 5060, 5060 Ti. Então eu diria que o lançamento de uma 5060, seguindo a lógica, tá? Espero estar errado, inclusive, que chegue antes, mas seguindo a lógica deve demorar bastante. Talvez a gente veja uma alteração nisso e a 5060 chegue antes, se a AMD cumprir o que está prometendo, que é disputar onde existe volume de mercado, placas de entrada. Então a gente meio que tá na mão da concorrência, pelo menos nesse segmento. Nos demais, a Nvidia deve seguir o próprio calendário, porque ela não tem concorrência. A concorrência é meio que a exigência do mercado, a exigência dos investidores, do tipo, cadê a placa de vídeo para lançar no mercado? Em relação às informações, a gente não tem nada ainda da 5060, assim, plausível. Eu tô falando para vocês da 5090, da 5080, que são as informações um pouco mais certas que a gente tem agora. Se a gente tiver uma 5080 de 16 GB, me parece muito claro que uma 5070 ela deve vir com 12 GB. Espero estar errado. Se a AMD vai focar nesse mercado, é bem possível que eles tragam mais VRAM nos produtos deles. Eles já fizeram isso no passado, e se eles forem focar somente nas placas série 60 e série 70, é bem provável que eles tragam mais VRAM do que a Nvidia, o que bota num cenário ruim, né? A Nvidia tá com pouca VRAM. Não que eles
precisem se importar muito por questão de participação de mercado, mas vai depender muito de quanto que eles vão se importar com a concorrência. A gente precisa de um FSR 4, a gente precisa de uma melhoria no Ray Tracing, a gente precisa de uma melhoria geral. Só que dadas as circunstâncias de que a AMD não deve, por exemplo, mais utilizar o RDNA, vai mudar para CDNA em breve, eu não sei o que esperar dessas últimas 2 gerações de placas utilizando o RDNA, sinceramente. Se você quiser mais novidades, né, mais atualizações, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, que a gente vai trazer mais por aqui, conforme vai saindo as novidades da série 50. Vamos ficar de olho aí também nas atualizações para 5060, 5070, assim que sair a gente traz por aqui. Clica no sininho para receber as notificações e deixa aí nos comentários. Lembrando que é um unlock, né? Às vezes a pessoa fala, já tô inscrito no canal. Calma, tem mais um. Precisamos chegar nos 100 mil inscritos.